Sou Fred Bise, tenho 43 anos, ciclista amador desde 2015, comerciante aqui em Coronel Fabriciano, pratico esporte, sou um amante do ciclismo, né? E pratico esporte, iniciei no esporte para melhoria de saúde e qualidade de vida melhor. Eu nasci em Ipatinga, vivi lá até os meus 7 anos de idade, mas desde criança sempre pratiquei esporte. Nos 5 anos de idade comecei na natação e no judô, depois futebol, handebol e de acordo vim para Coronel Fabriciano. Aqui em Coronel Fabriciano pratiquei o atletismo, futebol, handebol e até conhecer o ciclismo já na fase adulta. Quando eu completei 23 anos eu resolvi ir para a Itália, à procura de um futuro melhor, né? Procurando emprego, trabalho, oportunidade de trabalho. Fiquei lá até os 30 anos. E lá eu não conhecia, não praticava o ciclismo, fiz um pouco de handebol, cheguei até a entrar numa equipe lá da Série C do Campeonato Italiano de handebol. Mas o ciclismo eu nunca pratiquei lá. Tinha um amigo que trabalhava comigo, italiano, ele era até um ciclista amador e falava o tempo todo em bicicleta, e a gente brincava, não, Rob, chega de bicicleta. Voltei para o Brasil e peguei a paixão. Demorei, né? Lá é o lugar de iniciar. A Europa respira o ciclismo, mas infelizmente eu fui conhecer e ganhar esse gosto aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu iniciei após um tempo que eu tinha chegado, já tinha 4 anos que eu tinha voltado para o Brasil. Na Itália eu cheguei a praticar o handebol por um período, e o judô por vários anos, a nível competitivo, né? Copa Lombardia, participei de várias competições, mas quando eu vim para o Brasil eu fiquei um pouco sedentário, ganhei peso, saí um pouco da minha forma, e um dia, quando eu fui para Cerro, Milho Verde, fazer uma viagem com a minha esposa para comemorar meu aniversário, eu vi um pessoal andando de bicicleta. Aí eu falei assim, não, quando eu voltar eu vou me presentear com a bicicleta, vou iniciar com o ciclismo. E foi assim, eu cheguei no Vale do Aço, fui direto em Ipatinga numa loja e comprei uma bicicleta. E aí eu comecei a paixão. A bicicleta é um esporte viciante, né? A gente vê o pessoal andando pela rua e não entende, né, quando a gente não pratica. E fala, pessoal, uma hora dessa andando de bicicleta, num sol desse ou numa chuva, nesse clima, em vez de estar em casa. Só que quando a gente começa, vira uma paixão. Eu logo no início, quando eu comecei, já tive uma perca de peso, comecei a me empolgar e me inscrever em competições regionais, né? E devagarzinho fui tomando gosto e cada dia mais fui querendo participar de desafios maiores. Mas desde quando eu conheci, o meu intuito era fazer viagens, cicloviagens, queria fazer algumas coisas diferentes, né? Mas os 2 primeiros anos foi mais competições regionais aqui em Minas Gerais e na região do Vale do Aço, Leste Mineiro. Quando foi em 2019, eu iniciei a fazer os pedais longos, as cicloviagens. Foi assim, aos poucos foi acontecendo, né? Queria uma melhoria, né, de vida, então tive a oportunidade de abrir o açougue, trabalhava em uma churrascaria na Itália. Quando eu voltei, tive a oportunidade de abrir a casa de carne. No início era muito empenhativo, ficava o dia inteiro no trabalho, mas devagarzinho que a gente foi andando, foi melhorando, eu acabei tendo uma flexibilidade de horário, né? Hoje eu tenho uma flexibilidade de horário, tem os períodos que eu tenho que trabalhar mais, mas eu consigo fazer, né, fazer essa transição aí do esporte para o trabalho. Então, durante todo esse período, eu acho que eu nem sei todos os lugares que eu fui, né, que eu viajei. Mas eu iniciei, foi para o Alto Caparaó, fiz uma viagem de ida e volta, depois eu fui para a Bahia 2 vezes, na Bahia, em um intervalo de 15 dias, fui e voltei e fui tomando gosto. Aí a virada de chave foi quando eu fui para o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, até chegar em Campo Alegre, uma belíssima cidade onde eu fiz o tour de Santa Catarina e resolvi todo ano voltar lá e participar, todo janeiro voltar para lá e participar. Esse ano eu voltei novamente, mas com a ideia de ir para o Uruguai.
No meio do trajeto eu resolvi ir para o Paraguai e Argentina, para ver a Tríplice Fronteira, uma viagem que eu já tinha feito de avião, eu queria fazer de bicicleta. Eu fiz essa promessa que eu ia fazer, então esse ano acabei fazendo. Nesse período me veio a ideia, apareceu para mim, né, a oportunidade de participar da Race Across America, que é a maior ultramaratona de ciclismo do mundo, né, que acontece nos Estados Unidos. É uma ultramaratona que atravessa os Estados Unidos do Pacífico ao Atlântico, corta no meio, né, são 5.000 quilômetros. Eu tive a oportunidade, fui abençoado aí, né, por eles me aceitarem numa equipe, que é a equipe Vencendo Desafios, de Márcio Milan, 18 vezes participante, membro do Hall da Fama dessa competição. Então eu fui abençoado de poder participar e com isso eu tive que fazer minha viagem para a Europa para resolver minhas documentações, né? Renovar o meu passaporte, que eu sou de origem italiana, como eu morei lá. Eu fui para lá para conseguir esse passaporte e além do trabalho, né? Renovei, então eu voltei lá, renovei meu passaporte e aproveitando nesse tempo aí eu fiz ótimas viagens também, visitei 9 países, 6 tríplices fronteiras ao redor de Luxemburgo, Bélgica, Alemanha, França, Suíça, fui Croácia, Eslovênia e depois de lá eu parti para os Estados Unidos. Então, para mim fazer essas cicloviagens, essas coisas mais loucas aí, né? Eu conto com o apoio da minha esposa, que é meu braço direito aí, tanto no trabalho, dentro de casa, e me apoia, me entende entre aspas, né? Porque no final todo mundo acha que a gente é meio louco, né? Por fazer essas coisas aí, viajar o mundo inteiro. Esse ano foram 14 países. Eu tenho a minha filha de 6 anos, que é difícil ficar longe dela. Esse ano foi o ano que eu fiquei um período mais distante dela, porque eu tive que fazer a viagem para a Europa, fiquei 49 dias lá e depois mais 20 dias nos Estados Unidos. Felizmente foi difícil, foi bem duro passar esse período lá, mas eu tento conciliar, né, o trabalho, como está na camisa, até que a minha esposa me presenteou, né, marido, pai e ciclista, mas a gente tenta conciliar isso tudo. Eu saio de manhã cedo, hoje acordei às 4 da manhã, fui fazer meu treino, voltei para casa, aí fico um pouco com a minha filha, ela vai para a escola, eu vou para o trabalho, depois retorno, a gente tem sempre que fazer os afazeres, né, de pai de família também. Então nessas viagens longas aí eu sempre falo, né, o pessoal fala que é muito difícil, mas eu acho que quando parte da vontade, se a pessoa sente a vontade, fica fácil. Por mais desafios que você encontre, dificuldades que você encontre pelo caminho, se você sente a vontade, você nunca vai desistir, sabe? O início, acho que o primeiro dia é prazeroso, o segundo dia é o marco, né, do segundo dia. Se você passar o segundo dia, você não tem mais vontade de parar de pedalar, e durante o percurso a gente encontra um pouco de tudo, né? Eu faço ele sempre sozinho, de maneira autossuficiente, né? Levo a minha mochila, tudo nas costas, me alimento, procuro lugar para dormir e nisso a gente encontra, né, variações climáticas aí, chuva, tempestade, frio, calor. Às vezes dentro de 24 horas a gente consegue encontrar tudo isso, né? Aconteceu uma vez, subindo uma serra, o calor muito forte, eu comecei a me desidratar e entrar em confusão, parece que a temperatura subiu muito. Eu tive que dar uma parada, me jogar debaixo de uma bica d'água, depois o pneu furou, e furou 7 vezes, andei quase 1.000 quilômetros sem furar pneu e depois num dia furou 7 vezes. Mas a gente segue, vai aceitando a vontade de Deus, vai seguindo o caminho, e uma viagem dessa que deu 2.170 quilômetros, eu fiz ela em 6 dias e meio. Tinha dias que eu rodava 280, outro dia 230, teve dias que eu rodei 180, dependendo do lugar. Às vezes eu queria parar, ficar um pouco mais, e tinha dia que eu queria tocar mais para frente e acordava mais cedo e levava. E eu faço sempre, acordo de manhã quando o sol nasce e antes do sol se pôr eu tento parar, escolher uma cidade, né? Faço um trajeto com 2 alternativas de cidade, se tudo der certo,
eu vou na última, se atrasar um pouco, eu paro um pouco antes e assim a gente vai levando. Durante a viagem, eu falo que é um caminho de Santiago que meu dinheiro pode pagar, né? Então eu saio, cara, é uma reflexão, vou contemplando a paisagem, muito lugar bonito, tento parar em alguns lugares, ouvir mais do que falar para conhecer o povo, né? E parece que Deus vai colocando cada peça no seu lugar, sabe? Conheço várias pessoas, fiz muitas amizades aí, pessoas que talvez eu não vou nunca mais ver na vida, mas que me fizeram um ensinamento que eu não teria se tivesse ficado em casa. Então toda vez que eu saio para fazer uma viagem dessa, eu saio uma pessoa e volto outra, porque sempre acontecem coisas magníficas durante o trajeto. Quando eu faço esse tipo de viagem assim, não dá vontade de voltar. Volta porque tem a família, a esposa, a filha, a saudade bate. Mas a vontade é sempre continuar. Depois que passa do segundo dia, acho que o cansaço é sempre menor, sabe? A vontade de ir além, de continuar é sempre maior. E a gente vai conhecendo pessoas, situações, vai aprendendo. Uso para refletir bastante sobre a vida, para falar com Deus, né? E quando volto para casa é um pouco deprimente, porque você começa a fazer uns pedais de 50 quilômetros, igual todo mundo, saio 4, 5 horas da manhã, 7, 8 horas tem que estar em casa, depois ir para o trabalho, aí sempre tentando ver as mesmas coisas, só que a gente tem que tentar manter a forma, né, para quando tiver uma outra oportunidade, a gente ter condição de ir, né, condição física eu falo. Até o início desse ano eu não me julgava um atleta, até brincava lá, sou um bicicleteiro, participo das competições, consigo até bons resultados, mas eu não me declaro um atleta. Eu sou um cara apaixonado pela bicicleta, né? Só que depois de tudo que eu fiz esse ano, eu acredito que hoje eu posso falar que eu consigo falar que eu sou um atleta, porque participei de várias provas, a maior ultramaratona do mundo, né, de ciclismo do mundo. Participei do Bikeman agora, que é a maior do Brasil também, autossuficiente, tive um ótimo resultado lá como iniciante. Estou indo para a Cross Andes, né, que a gente vai ser lá no Chile, onde tem atletas do mundo inteiro, são mais de 30 países sendo representados por atletas lá, com mais de 300 pessoas inscritas, aqui acho que do Brasil a gente vai em 5, e cara, eu acho que o esporte muda vidas, né? Assim como mudou a minha. E a gente fazendo essas coisas, a gente inspira muitas pessoas. E eu tento, quem sabe, uma hora ter um reconhecimento. Acho que aqui na região, para esse tipo de coisa que eu faço, tem pouco apoio, sabe? Eu estive andando lá para São Paulo, na competição que eu participei do Bikeman. Os 20 primeiros atletas, praticamente todos tinham um apoio, tinham um patrocínio. E eu estava lá, acabei ficando andando entre o segundo e o oitavo, terminei em oitavo e era o único que tinha pagado a inscrição do dinheiro do próprio bolso, né? Tinha vários atletas também que pagaram, mas eu falo que estava andando no meu nível, quase sempre recebia um apoio, um patrocínio, que seja da prefeitura ou de empresários. Eu sigo tentando, tenho a esperança que uma hora um reconhecimento venha aparecer, porque é um esporte muito caro e para a gente fazer certas coisas depende muito de dinheiro, infelizmente, né? Até então vou fazendo autossuficiente, bancando tudo, mas eu tenho projetos para o ano que vem de fazer coisa que brasileiro ainda não fez. Quero participar de mais 2 competições e tentar fazer o feito. Parece um sonho assim, muito distante, mas eu me identifiquei bastante nessa modalidade, que é o ultraciclismo, dessa última prova que eu participei do Bikeman e da Race Across America nos Estados Unidos. Me identifiquei demais, porque ela é uma competição que o seu maior rival é o percurso. Então a distância é sempre igual essa que eu estou indo no Chile, ela vai ser 1.000 quilômetros, frio,
tem que comer, a gente tem que se ajeitar para comer, dormir, não pode receber a ajuda de ninguém. Então eu acho que ali eu tenho um diferencial. E como eu estava dizendo, para o ano que vem eu tenho um projeto, talvez eu estou sonhando alto, mas para sonhar não tem limite. Eu quero ser o primeiro nome do país nessa modalidade. E eu acredito que eu vou conseguir fazer duas coisas que ainda ninguém nunca fez. Bom, o ciclismo hoje no Brasil ele está um pouco atrasado, bastante atrasado, né? Na Europa é bem mais tradicional, né? Lá foi onde tudo começou, é o berço, né? Lá respira ciclismo, muita gente, não só o ciclismo, todo quanto é tipo de esporte, né? Na Itália, na França, o Estado dá uma ajuda boa, né? Incentivado. Hoje o Brasil está um pouco atrás, né? Mas tem um crescimento enorme aí nessa modalidade, principalmente no mountain bike. Henrique Avancini mudou a chave, foi bicampeão mundial de maratona, né? Então a galera já vinha praticando bastante, mas quando chega um brasileiro a atingir um feito desse, né, ser reconhecido internacionalmente, aí as pessoas começam a entender que eles também podem fazer. Se um brasileiro fez, pode dar continuidade. Eu acho que está crescendo um legado aí bem grande no mountain bike, no ciclismo de estrada também, e eu estou migrando agora para essa parte da gravel e do ultraciclismo, que lá fora é bem mais tradicional, mas eu acredito que agora o próximo passo para o ciclismo aqui no Brasil é esse mundo gravel e o ultraciclismo. Então, hoje, uma motivação que a gente tem, eu acho que o ser humano hoje precisa saber agradecer, mais do que pedir, né? Então, uma forma da gente agradecer o maior dom que Deus deu pra gente, que é o dom da vida, é vivendo. E eu sempre tenho aí, né, o apoio da minha família, que está sempre do meu lado, uma filha maravilhosa, uma esposa que me apoia 100%, e eu acho que eu tento conciliar tudo isso junto com as duas, né? Elas estão sempre participando comigo, seja me seguindo, ou às vezes vão nas competições comigo. Quando eu faço essas viagens, eu faço questão de levá-las e fazer o mesmo trajeto que eu fiz, né? Essas últimas ainda não, mas o próximo passo vai ser de Santa Catarina, que eu penso em levá-la e procuro, né? Espero de continuar sempre motivado, querendo sempre viver mais, nessa vontade de viver. Felicidade para mim é a pessoa poder ser aquilo que ela realmente é na vida, sabe? Você ter a oportunidade de ser aquilo que você é, de fazer, porque nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Eu espero que todo mundo, ao menos por uma vez na vida, consiga ser ele mesmo, né? Poder fazer e assumir, né, a sua loucura, que para muitos é loucura, para outros é só mais uma coisa. Eu acredito que a felicidade é poder se realizar e ser você mesmo.